Olá, minhas EGOT winners. Ah, louca. Gente, eu queria começar já esse programa pra tirar isso da frente. Eu apareci no Twitter da Television Academy. Olha só que chique. Muito chocada. Muito chocada. Chiquérrimo. Chiquérrima. Você não vai explicar o contexto? Eu já falei nos episódios passados. O estúdio que eu trabalho, a gente ganhou um Emmy. E aí a cerimônia do Emmy técnico, né, foi ontem, quinta-feira. Quer dizer, anteontem. E aí eles postaram os vídeos no Instagram deles e no Twitter eles postaram várias fotinhas. E aí aparece eu lá fazendo festa na fotinha. Arrasou. E eu tô logo embaixo do logo do M. Quase que eu achei, quando eu abri, que Quase que você fez o Vitor Hugo, né? eu achei que ia rolar um momento Mike Wazowski. Que é do filme do Monstros S.A. Não lembro disso. Que é porque eles fazem uma reportagem sobre eles acho que é no final do filme ou no começo, não sei. Mas aí é o Sully, que é aquele grandão, e ele embaixo, e aí o logo da revista tá na cara dele, assim, tipo, tampando a cara dele. E aí todo mundo acha que ele vai ficar puto, ele... Eu tô na revista! Que isso aqui. Adoro. Antes do Vitor Hugo rolou o Mike Wazowski. Entendi, eu não lembrava disso. Sim. Mas foi isso. Como tá a sua semana? Essa semana foi boa, né? Que quarta-feira foi meu aniversário. Sim. Aí foi um dia bem gostoso, recebi muitos parabéns, recebi muito carinho, muitas ligações, muitas calls. Mouse fez um café da manhã especial pra mim. Exato. E foi o primeiro dia que eu quebrei o meu jejum. Ganhou presente. De comidas gordurosas, ganhei presente. Foi o primeiro dia que eu quebrei o jejum de comidas gordurosas, porque eu tava já, acho que há 50 e poucos dias sem comer gorduras e afins, e aí a gente pediu um x-salada com deliciosas batatas fritas e uma deliciosa Coca-Cola. E foi isso, foi um dia bem, bem gostoso. E foi bom pra acabar logo com a zica do Inferno Astral, que esse ano foi pesado. Os últimos dias, a última semana antes do aniversário, tava bem difícil. O último dia antes do aniversário foi horrível. Sim. Sobrou até pra Telo Caetano. Tomei umas patadas, menina. Mas ainda bem que era quarta não, né? Senão ia ser mó climão pra gente gravar. Se bem que a gente já fez as pazes de noite, né? Mas a gente nem gravaria, provavelmente, sei lá. Mas foi isso, foi bem gostoso. E agora eu tô empolgadíssimo, né? Vocês sabem que a gente grava sexta-feira à noite. Então, nessa sexta-feira à noite começa o final de semana de comemoração, né? Estendendo aí as comemorações, que vai ser o fim de semana da orgia de comida, né? Exato. Então, daqui a pouco eu vou comer uma pizza de 5 queijos. Exato. Que eu tô aguado pensando nisso há muito tempo. Sábado a gente não sei ainda o que a gente deve comer de salgado, talvez outro hambúrguer. Mas vai chegar o bolo, né? Os 2 quilos de bolo. Que Mouse encomendou 2 quilos de bolo Red Velvet de um lugar que a gente ama. Que acho que já vai ser, sei lá, o 3º aniversário que a gente vai comer exatamente. Não, é o 4º. Bolo. Nossa. É o 4º, porque ano passado a gente descobriu esse bolo no meu aniversário. A gente descobriu no aniversário, na despedida da Maíra. No aniversário da Maíra. No aniversário da Maíra. Aí logo depois a gente pediu no meu aniversário. Isso. Pediu no seu aniversário, pedimos no meu desse ano e agora vamos pedir no seu desse ano. Nossa, é a 4ª vez. É a 4ª vez. Mas esse bolo é maravilhoso. É muito bom, gente. Como é que chama a doceria? Ela não tá pagando, eu não sei se a gente deve... não vai pagar. É uma doceria que chama Alessandra Tonisi. Isso. E o bolo é de Red Velvet, é maravilhoso. É maravilhoso, gente. É muito bom. É muito, muito, muito bom. E além do bolo, eu encomendei docinhos, encomendei brigadeiros diversos. Aí tinha lá no site, né, opções de quantidade. Acho que o mínimo acho que era 25, aí depois 50, 75 e 100. Eu pensei, 25 brigadeiros pra nós dois, tá bom, né? Mas quem come 25 come 50. Aí pedi 50.
Mais 2 quilos de bolo. Aí vai O vir bom é que assim, a docinhos. gente, né, não precisa comer isso tudo em um dia. Obviamente, porque senão a gente passaria mal. Não, com certeza, mas assim, eu também não posso passar muitos dias comendo assim, porque eu nem sei ainda se meu colesterol baixou e o quanto baixou, porque eu só vou fazer os meus exames em outubro, né, no começo de outubro. E aí eu vou saber que baixou. Sim. Não é possível. Não, a gente tá comendo bem. Só se eu tiver com alguma doença muito grave. A gente fez exercício. É o lance que a gente falou. O segredo de tudo é o equilíbrio, né? Não dá pra gente fazer essa pisada na jaca essa semana e isso seguir até o fim do ano. Não O dá. lance é, de vez em quando, tudo bem a gente fazer essas coisas. O que não podia é o que a gente falou quando a gente falou da dieta, né? Não podia como a gente tava fazendo no começo da pandemia, que era toda semana isso. Exato. Toda semana aí fica foda. Sim. Na questão não era nem toda semana, era as várias vezes por semana que a gente fazia isso. Mas enfim, já falamos bastante sobre esse tema. Sim. Mas é isso, então esse fim de semana vai ser isso. Vai ser muita comida e é um fim de semana também que eu tirei pra ficar completamente... Completamente não, porque tem gravação do The Libraries Open, mas eu vou ficar praticamente o tempo inteiro de folga, assim, sem fazer absolutamente nada. E eu tô bem cansado essa semana. Hoje me bateu, não sei se é um resfriado, não sei, bateu uma molezinha aqui. Esse tempo maluco, né? Mas pode ser só cansaço também. Sim. Mas como você tá se sentindo agora com a sua novidade? Normal. Eu só realmente espero que outubro, quando eu faço os exames, as coisas já tenham voltado a níveis melhores, digamos assim, né? O colesterol, a triglicérides, a pressão, mas eu tenho me sentido bem, assim, bem melhor. Mas, né, vamos ver o que os resultados dos exames dizem, mas tá tudo ok. Sim. Mas vai dar tudo certo. Vai sim. E, a gente tinha um tema essa semana, né? Que a gente falou. A gente tem um tópico. Porque a gente começou, depois de nunca ter assistido nada, só visto GIFs por aí na internet, a gente começou a assistir finalmente The Office, o americano. Né? Eu não sei por que a gente toma essa decisão. Acho que a gente simplesmente pensou, a gente precisa de ver alguma coisa. Acho que eu comentei, a gente precisa ver alguma série de comédia que faz tempo que a gente não vê. Você falou, vamos ver uma coisa leve? Que a gente só tava vendo umas coisas cabeçuda ou muito pesada, assim, e a gente tava precisando de uma coisa mais light. Sim. Aí descobrimos que no aplicativo horroroso da Amazon Prime tem The Office, que é um martírio assistir naquele aplicativo de bosta, mas tá funcionando. E começamos a assistir, a gente já tá na 4ª temporada. A gente começou a assistir faz o quê? Uma semana? Uma semana. Exatamente uma semana? Tipo isso. E a gente já tá na 4ª temporada. Mas é porque os episódios são de 20 minutos, 20 e pouquinhos. E a primeira temporada tem 6 episódios só. Não, e assim, a gente tem o hábito de sentar pra assistir coisas à noite por volta de umas 9h30, 10 horas. E aí a gente fica. E aí a gente janta tal, e fica sentado assistindo coisa até meia-noite, meia-noite e meia, 1h, às vezes, né? Aí você pensa, cada episódio tem 20 minutos, em 1h então você assiste 3. Isso quer dizer que em um dia a gente assiste, tipo, metade de uma temporada, praticamente. Quase isso. E o único problema é que, assim, não sei se alguém aí usa o aplicativo da Amazon Prime, mas agora, desde ontem, né, ele tá numa coisa que o episódio novo começa, ele começa sem legendas, com as legendas desativadas. Eu vou lá e ativo para as legendas em português. Começa o próximo episódio, as legendas estão desativadas. Mas eu acho que o maior problema do aplicativo nem é esse. Às vezes ele simplesmente, você tá no meio do episódio, ele desloga. Sei lá. Às vezes ele trava e ele não te deixa mudar o episódio. É uma pena, né? Porque o conteúdo da Prime Video é bom. Tem umas coisas legais. Tem umas coisas interessantes, assim, mas nossa, é um aplicativo muito, muito, muito ruim. O aplicativo é horrível. Mas então, aí, através de The Office, né, porque é completamente sem sentido naquela série. Não sem sentido, mas do tipo, as pessoas são muito sem noção. Sim. A gente trouxe um tema aqui que é falar sobre trabalho. Só uma coisa sobre The Office, eu não consigo
pensar que existam pessoas tão horrorosas quanto algumas daqueles personagens. Sim. Então, são pessoas bem horríveis. Sim. Muito horríveis. Mas aí a gente ia falar sobre trabalhos. Aham. Conta pra mim seus trabalhos da vida. Onde você já trabalhou? De todos? Ah, não precisa falar de todos. É porque os meus são poucos, eu posso começar. Tá, não, começa você então, porque eu trabalhei em muita coisa já na vida. Ó, eu queria começar a trabalhar antes dos 18, eu lembro, porque eu queria ter meu dinheiro pra fazer as minhas coisas e escolher as coisas que eu ia comprar. Isso foi uma coisa que eu sempre tive, assim. Tipo, eu queria eu escolher minhas roupas, eu escolher tudo e eu queria ter o dinheiro. Só que aí meu pai e minha mãe não me deixaram trabalhar antes dos 18, porque eles queriam que eu focasse nos estudos. E a gente, obviamente, tinha condições disso, então, por um lado, foi muito bom. Aham. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu trabalhei em call center. Foi o único emprego da minha vida que eu fui mandado embora. Ah, o seu primeiro emprego foi no call center? Eu achei que tinha sido na loja. Não, meu primeiro emprego foi no call center, que foi onde eu fui mandado embora. Que eu fui mandado embora por, tipo, corte de gastos, assim, essas coisas. Call center. É. E era um trabalho horrível que eu fazia, porque na época era quando tava rolando um negócio no Rio de Janeiro, que era, eu trabalhava para uma empresa que atendia a Oi. E aí foi quando a Oi pegou as linhas de telefone fixo, né? E aí tinha um problema que no Rio de Janeiro não tinha mais cabeamento para ter telefone fixo. Aham. Então eles começaram a vender um negócio que chamava WLL, que é um celularzinho assim, fudidinho, que é um telefone, que é uma linha fixa, só que ela funciona no celular. Então ela funciona só dentro de uma área. E aí, ótimo, até aí tudo bem, né? O problema é que quando a pessoa assinava isso, ela não podia assinar Velox. Porque ela não tinha uma linha. Ai, caralho. Então eu tinha que resolver problema de WLL de instalação. Era um drama. E provavelmente quando vendiam esse WLL, provavelmente ninguém avisava a pessoa que ela não ia poder assinar. Não, a gente tinha que avisar. Só que aí o problema é que as pessoas queriam cancelar. E aí o nosso trabalho do meu setor era convencer essas pessoas a não cancelar. Nossa. Sim, era uma bosta. Era uma bosta gigante. Aí depois disso eu fui trabalhar na loja com meu pai. E como era seu chefe nesse lugar? Eu tinha pouco contato com ele. E eu trabalhei lá há pouco tempo. Eu trabalhei lá, tipo, 5 meses. Aham. Não tive muito contato com ele. Mas foi lá que eu conheci o Ed da Absurda. Lembra da Absurda? Olha só. Aham. O Ed, ele não comandava a minha equipe. O Ed comandava outra equipe. Mas ele trabalhava no mesmo andar que eu. E foi onde eu conheci o Ed da Absurda. Ele comandava a equipe que sentava do meu lado. Esse é aquele que tá devendo pra um monte de gente por aí, Exato, né? ele mesmo. Tá. É. Risos. Aí depois disso eu fui trabalhar com meu pai, que foi um grande drama da minha vida. Não só por trabalhar com meu pai, mas porque, assim, algumas pessoas não vão conhecer isso, mas olhem no Google Maps, se vocês não conhecerem. Mas a questão é, eu morava em BH, na região do Barreiro, que é o bairro, é o sul depois do sul, né? Porque, tipo, aqui em São Paulo tem a Zona Sul e tem todo um resto de sul depois da Zona Sul. Era tipo isso. Aham. O meu era a Zona Sul depois da Zona Sul. E eu trabalhava com meu pai em Lagoa Santa, que é uma cidade que não é nem, assim, é região metropolitana, mas não é uma região metropolitana conurbada, tipo, sei lá, Osasco, que é assim, é longe, mas você vai para Osasco, você nem sabe onde você tá, Osasco, onde é São Paulo, né? É uma coisa meio única. Você pega ali a Raposo e é isso. Porque, tipo, não acaba a cidade e começa. Só que, Raposo? Acho que é. enfim. Mas Lagoa Santa acaba a cidade e tem um pedaço de estrada. Quem já foi pro aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, é do lado do aeroporto. Então eu fazia todo esse trajeto todos os dias. Nossa, é muito longe. E aí depois disso eu saía do trabalho em Lagoa Santa, ia pra minha faculdade de design que ficava na Pampulha. E depois da Pampulha eu saía da aula 11h10, 11h30 e ia pro Barreiro de novo, pra depois fazer todo o trajeto de novo. Então, imaginem. As vantagens de ser jovem, né? Porque... Hoje em dia eu não conseguiria fazer nem metade disso. Aham. Mas era também naquele ponto, assim, eu chegava em casa, tinha dia que eu não tirava roupa e nem tomava banho, assim, nem escovava dente. Eu simplesmente entrava no meu quarto, jogava minha mochila, tirava o meu tênis e deitava na cama. E eu dormia assim.
Tipo, basicamente eu caía na cama e dormia. Aham. Porque eu acordava, tipo, muito cedo. Eu acordava às 5 e pouco da manhã pra poder chegar em Lagoa Santa às 9 da manhã. Então era um grande drama. E, né, Belo Horizonte não tem o mesmo transporte público que tem em São Paulo. Então, tipo, era horrível chegar em Lagoa Santa. Aí eu saí da loja, trabalhava com meu pai, era bem difícil. O meu pai, ele era bem Michael em alguns pontos, assim. Alguns preconceitos, não todos, mas alguns. Mas ele era tão idiota quanto o Michael? Mas o não? problema do meu pai é que ele gosta de ser o tio e o pai e o chefe engraçaralho. Ixi. Ele faz aquelas piadinhas de chefe que o Michael faz, aí tipo, meu Deus do céu, tipo, ninguém está achando graça, para, Aham. para. Mas enfim. Aí depois disso, eu fui trabalhar no estúdio de fotografia de casamento, onde eu diagramava álbum, tratava foto, mandava álbum para impressão, essas coisas tudo. Que era um lugar bem maluco de se trabalhar. Porque a minha chefe, ela tinha alguns problemas. Do tipo, um dia ela comentou... Na época eu trabalhava com o Brenner, né, meu amigo. Que as pessoas... Você conhece o Brenner, mas eu tô falando para as pessoas. E aí, tipo... Ela falava, não, mas gente, mas não tem problema. Se ele quiser ser homem, ele pode ser homem. Se ele quiser ser gay, ele pode ser gay. Esse tipo de comentário. Ótimo. Mas, a despeito de tudo, e assim como o Michael e assim como o meu pai, ela não era uma má pessoa. Ela só realmente não tinha noção. Ela era meio racista também, não era? Não, acho que não. Que eu me lembro, não. Sei, eu fiquei com essa impressão de alguma história que você deve ter me contado, mas não sei. É. E foi quando eu trabalhava lá que a gente se conheceu, inclusive, né? Foi nessa época. Você trabalhava lá ainda. Aham. E aí depois disso... Era estágio, né? Era estágio, mas eu fui contratado. Ah, é verdade. Que eu comecei a fazer estágio bem cedo na faculdade, porque na faculdade, teoricamente, o estágio só conta a partir do 3º período. Só que eu comecei a trabalhar lá, tipo, no comecinho do meu 2º período. Então, quando eu cheguei na matéria de estágio no 3º período, eu já tinha todas as horas. Eu já matei no primeiro momento, foi ótimo. Mas aí eu trabalhava lá e era bem maluco. Aí depois eu fui trabalhar numa empresa que faz software financeiro. Eu fui trabalhar na parte de como é que chama? De marketing, né, da empresa. Foi o pior lugar que eu já trabalhei na minha vida. Acho que não, hein? Não, lá era pior. É? Lá era pior. É. Era muito ruim, era muito ruim. E eu não tinha contato muito com o meu chefe, mas ele tinha o mesmo problema de todas as pessoas, assim, que eu já trabalhei, que foram meus chefes na vida. Mania de grandeza absurda. Assim, é tipo, filho, quem é você na fila do pão? E as pessoas se achavam, tipo... Como se fosse uma multinacional, né? É, sabe? E umas coisas do tipo assim... Sabe aquele splash screen quando abre o programa? O splash screen de todas as versões era um quadro da avó dele, porque ele achava que a avó dele era famosa, porque ela foi a primeira mulher a tirar carteira em Belo Horizonte. Que absurdo. Assim, muito impressionante que ela foi a primeira mulher a tirar carteira em Belo Horizonte. Não tem nada a ver com o produto, né? Enfim. Aí depois disso, aí que eu comecei a minha jornada com embalagens. Né? Eu fui trabalhar lá em BH no estúdio de embalagens, que o dono tinha um pouquinho essa questão também de, tipo, mania de grandeza, sabe? Tipo... Mas ele era gente boa, vai. Sim. Foi o melhor chefe que eu tive, assim, até hoje, eu acho. Ele era muito legal. Tinha vários problemas, aconteceram alguns problemas enquanto eu tava lá, mas, assim, não tenho nada a reclamar da pessoa, sabe? Ele era uma pessoa muito legal, Fabrício. Tipo, ele me tratava muito bem, a gente se dava muito bem, e realmente eu saí de lá quando eu vim pra cá. O motivo de eu ter saído de lá foi porque eu vim pra cá. Uhum. Não teve um outro motivo. Então é porque você já tava a fim de crescer um pouco mais, Sim, né? Eu tava meio que a fim de... E assim, eu tendo a chegar num ponto no meu trabalho, nos meus trabalhos, nos lugares que eu trabalhei, é que eu sempre... Como eu faço uma coisa muito específica de design, eu trabalho normalmente com equipes pequenas. Uhum. Então, normalmente, acontece um ponto onde eu só cresço dentro da empresa se eu matar o meu chefe. Aham. Então, a maioria das empresas eu meio que chegava nesse ponto, assim, do tipo... Então, daqui pra cima não tem mais nada, porque só tem o meu chefe. Então, Sim. não tem muito o que fazer.
Aí, depois disso, eu vim pra São Paulo, fui trabalhar também com embalagens num dos piores lugares que eu já trabalhei na minha vida, onde aconteceram situações horríveis, mas depois a gente conta, eu vou dar só o resumo primeiro. Não, pode continuar. Uhum. Que foi assim, era um lugar onde o dono tinha extrema mania de grandeza. Ele realmente achava... Esse realmente tinha. Ele realmente achava que ele estava alterando o universo quando ele trocava o Marial por uma Helvética. Ele realmente achava que o mar estava se abrindo para as pessoas passarem. E era insuportável, porque assim, como vocês já devem ter percebido por esse podcast ou pelo Libraries Open, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar e eu sou uma pessoa extremamente carinhosa e eu gosto, né, de conversar com as pessoas, contar da minha vida e tal. Uhum. E esse escritório, ele tinha um formato muito estranho, porque éramos 3 pessoas. Éramos eu, o meu chefe e o El, que trabalhava comigo. E o El sempre foi uma pessoa mais no canto dele, mas era muito o jeito dele. Tipo assim, se eu puxasse uma conversa, a gente conversava. Sim. A gente conversava horas, sabe? Do tipo, super gente boa. Não, ele é uma ótima pessoa, ele só é mais quietinho. Ele só é mais quieto. Dele. Mas o meu chefe, ele era o tipo de pessoa que ele consegue entrar num ambiente e destruir a vibe do ambiente. Então, do tipo, eu gosto muito de ouvir podcast. Como ficava um silêncio sepulcral no trabalho, eu botava o meu foninho e ouvia o meu podcast. Várias vezes ele me cutucou, falou, tem como você abaixar um pouquinho o volume do seu podcast? Tá me incomodando. E aí eu tinha que abaixar o volume do meu fone intra-auricular, porque estava incomodando ele. Era tipo, era um nível... Nossa, era bizarro. Era um nível bizarro. E assim, quando tinha música ou quando tinha conversa, era porque ele puxava ou ele ligava a rádio que ele queria, que obviamente era a Alpha FM. Uhum. Fora dessa situação, não existia conversa, não existia riso. E isso, assim, era um lugar que me matava. Foi onde, depois de muitos anos, despertou de novo a minha ansiedade. Assim. E uma coisa que você não mencionou é que ele metia muito o dedo no seu trabalho, né? Sim, é porque ele tinha essa coisa de que ele era o gênio criativo e nós éramos as mãos dele. Então, na verdade, nós só estávamos dando para ele 2 pares de olhos e 2 pares de mãos cada um. É assim, comparando com o trabalho que você... 2 pares, enfim. Comparando com o trabalho que você teve antes, o último de BH, e o trabalho para onde você foi depois desse... Uhum. Esse específico, é horrível falar as coisas sem poder falar o nome, né? Mas esse que você tá falando especificamente agora era o menos criativo de todos, sim, né? Tinha sim. dias que você ficava trabalhando com tabela de medida de coisa. Sim, sim. Tipo, foi bom porque foi assim, como teve a mudança de tipo, ganhar menos porque eu morava em BH e acabava que, tipo, eu gastava muito com transporte e tudo mais. E aqui era mais perto, era mais rápido, né? Tipo, isso era uma coisa impressionante. Tipo, eu saía do trabalho às 6h30, 6h25 eu estava dentro de casa. E era um lugar que você realmente conseguia trabalhar só 8 horas e sair sempre no seu horário. Que em design é raríssimo. Vantagens e desvantagens, né, gente? Isso todo trabalho tem. Mas era bem ruim nessa parte criativa. Aí depois de lá, eu fui trabalhar em uma outra agência aí bem maior, que já era bem mais legal, eu podia exercitar muito mais essa parte criativa, mas tinham problemas também, principalmente com a parte de diretoria e cargos altos, assim. Porque, é que assim, eu tenho um grande problema com pessoas no trabalho, porque eu sinto que você trabalha num lugar e trabalha em equipe para facilitar o trabalho das pessoas, não dificultar. E eu tinha um chefe que ele era o tipo de pessoa que amanhã nós temos uma apresentação para o cliente às 10 da manhã. Eu estou na agência às 10 da noite. Ele teve a semana inteira para ver o que eu estava fazendo. E aí ele chega às 10 da noite... antes da apresentação e fala: então, eu estou muito preocupado com o caminho desse projeto. Isso era uma coisa de me matar. Porque assim, você não está querendo trabalhar junto. E já aconteceu na frente de cliente, do cliente falar alguma coisa.
do tipo, falar mal de alguma coisa, e que claramente foi uma decisão em conjunto de todas as pessoas, e ele falar, eu também achei isso estranho. Nossa, eu queria jogar ele da janela quando acontecia essas coisas. Péssimo. Mas assim, aí com o passar do tempo, eu fui... Eu sempre tinha uma língua um pouco afiada demais. E aí eu comecei a retrucar. Do tipo, já teve vezes, por exemplo, que eu tava fechando a apresentação. Mesma coisa, tipo, ia apresentar... Tava fechando uma apresentação. E a apresentação nem era de cliente dele. Tipo, era de cliente de outro diretor de arte. E aí, diretor de criação. Aí, tipo, tô lá fazendo a apresentação pro dia seguinte. Aí ele chega e fala... Posso ver a apresentação? Com a mesma carinha que ele fazia. Ai, posso ver a apresentação? E aí, tipo, chegou num ponto que eu já tava tão de saco cheio. A Isis trabalhava lá comigo, beijo, amiga. E ela sentava meio que, tipo, ela não sentava exatamente de frente pra mim, porque o computador taparia ela, mas ela sentava meio que de quina. No caso, ela trabalha lá ainda, né? Então, coitada. Cuidado. Não, mas aí, tipo, Dá tava eu e pra ela. não queimar. Tava eu e ela trabalhando. E aí a pessoa me chega, tipo, 11 horas da noite. Ai, posso ver a apresentação? Aí eu falei, olha, ver você pode. E opinar também. Não, ele falou, posso ver a apresentação pra dar minha opinião? Aí eu falei, claro, você pode ver e opinar. Se a sua opinião vai ser levada em consideração, aí é outra coisa. Mas pode ficar à vontade. Levantei, fui pegar um café e deixei ele no meu computador assistindo. Aí ele viu e falou, tá muito bom. Ah, que bom, né? Porque não ia mudar nada. E sentei na minha mesa e continuei fazendo as minhas coisas. Porque chegou num ponto que eu estava assim, enough. Chega. E aí depois agora eu fui pra Árvore, onde as coisas estão muito boas. Estou quase completando 1 ano lá. É verdade, né? Você completa daqui a um mês. Um mês. Daqui a um mês. Sim. Mas tá sendo bem legal, né? Acho que é, tipo, de todos os lugares que eu trabalhei é o mais diferente, assim, onde eu faço coisas mais... Tipo, eu tô trabalhando muito mais tempo na Unity do que no Illustrator e no Photoshop. Você tá aprendendo e fazendo um negócio que você sempre quis fazer, né? Sim, e acho que a maior diferença é essa, assim, porque nos primeiros trabalhos, no estúdio de fotografia... Nessa empresa de software, tinha muito isso que eu estava aprendendo, também não é de embalagem na primeira, mas assim, eu estava aprendendo muito porque eu estava na faculdade ainda. Só que depois de lá, eu meio que já sabia minhas coisas, e aí eu ia aprendendo, mas acumulando conhecimento de vida, assim. Mas agora eu estou realmente aprendendo uma outra coisa nova que eu nunca fiz, então é... E curtindo bastante, ganhando prêmios. E ganhando prêmio, ganhando um dinheiro. Você não comentou que quando você trabalhava no estúdio de embalagem de BH, você ganhou vários prêmios de embalagens. Sim, a gente ganhou prêmios. Mas hoje eu... Não, o estúdio ganhou e você, como designer, ganhou vários prêmios também. Sim. Embalagens que eu fiz ganharam Exato. prêmio. Mas é que não sei, eu... Com o tempo, assim, eu meio que perdi o encanto um pouco desses prêmios. Porque, assim, prêmio de indústria é foda. É muita política, né? Porque tem aquela coisa do tipo assim, pensa, você é uma pessoa que faz parte de uma associação que dá um prêmio. E aí você inscreve 10 produtos seus. Se você é uma empresa... Porque assim, essas associações vivem basicamente desse prêmio. Elas vivem dessas inscrições. Então, se a sua empresa faz 10 inscrições e você não ganha absolutamente nada... É muito provável que no ano seguinte você não vai se inscrever de novo. Ou vai se inscrever menos. Então... E as empresas que se inscrevem, elas pagam pra se inscrever, né? Sim, você paga a inscrição. Então, assim, rola um pouco disso. Assim, eu não acho que foram deméritos, por exemplo. Não, porque os trabalhos são bons. Eu não acho que são... Eu gosto dos trabalhos até hoje, eu acho que eles são legais. Não acho que é um demérito, mas eu acho que tem esse lado também, sabe? Se uma agência de embalagens hoje... entrasse em contato com você oferecendo o dobro que você ganha aonde você tá hoje, você iria? Depende muito do lugar. Tem agências daqui de São Paulo de embalagem que eu achei que você ia falar não assim na lata, porque agora você tá vivendo o sonho. Não, eu tô vivendo um sonho, mas eu tô no momento onde eu quero fazer o meu pé de meia. Assim, não existe mais aposentadoria. Não que existisse pra gente, né, gente? Eu não sei a carreira de vocês, mas eu e Rodrigo, que trabalhamos na comunicação, não existe CLT há uns 30 anos. Né? Não tudo isso, mas não eu tô sendo hiperbólico, mas, tipo, pra comunicação não existe CLT. Designer não tem CLT, não existe isso.
Pelo menos aqui em São Paulo. Em BH eu era sempre contratado, mas aqui em São Paulo nunca fui. Mas eu sinceramente iria, porque hoje eu tô pensando do tipo, guardar minha graninha pra poder, tipo, a minha mãe já tá ficando mais velha, meu pai já tá ficando mais velho, então, tipo, pra conseguir prover pra eles pro futuro, pra eles terem uma vida confortável e tal, e pra eu ter uma vida confortável também quando eu tiver de saco cheio. Claro. Então eu iria, mas assim, teria que ser muito conversado, muito selecionado, porque hoje eu estou num ambiente que eu acho que ele junta muitas das coisas mais divertidas dos lugares que eu trabalhei. Aham. Sabe, do tipo, assim como outros empregos que eu tive, é como se ele fosse um best-of, assim, sabe, do tipo, ele tem um trabalho que eu me divirto fazendo, que é desafiador pra mim. Ele tem um trabalho onde eu gosto muito de várias pessoas que trabalham comigo. E eu tenho um chefe que é muito legal. Sabe? Juntando essas coisas vale muito a pena. Então teria que ser uma proposta, assim, absurda. Mas eu tenho uma listinha de lugares que eu não piso mais. Entendi. E você? Bom, vamos lá. Vou tentar falar rapidinho porque foi muito lugar. Então, primeiro lugar que eu trabalhei, em 1998... Deixa eu fazer as contas aqui. 94, 95, 96... 90... Ih, caralho. Acho que foi 97 ou 98. Nossa, quando a gente pensa em anos 90, a nossa diferença de idade Foi fica muito 97, assustadora, né? Foi 97. Eu tinha 19 anos e o primeiro emprego que eu tive foi na loja da minha irmã e do meu ex-cunhado, né? O namorado dela na época. Ainda bem que é ex, que ela não casou com aquele escroto filho de uma puta. Foi, tipo, eu tinha terminado o terceiro colegial no ano anterior, tipo, em dezembro, e aí em fevereiro eu comecei a trabalhar nessa loja. E assim, eu fui porque era cômodo, né? Eu queria ter pelos mesmos motivos que você falou, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter uma primeira experiência profissional e tal. E aí ela tinha essa loja, e aí eu fui trabalhar lá. E aí eu trabalhava como balconista mesmo, cuidava do caixa e, enfim, as únicas pessoas que trabalhavam na loja eram eu e a minha tia, a tia Mimi, que você conheceu no nosso casamento. Eu acho que você já conhecia ela antes até, né? A gente trabalhava lá. Eu entrava às 9, de segunda a sexta eu entrava às 9 e saía às 5, porque eu ia pro cursinho e no ano seguinte pra faculdade. Então eu trabalhava das 9 às 5, ela trabalhava do meio-dia às 8. Então a gente ficava junto do meio-dia às 5. E no sábado, os dois entravam às 9 e ficavam até a hora que tivesse cliente, né? Porque loja de bairro é sempre no sábado que bomba, né? E além de vender roupa, não sei se eu falei que era uma loja de roupa, mas vendia roupa. Minha irmã e meu cunhado não ficavam lá porque eles ficavam na confecção, porque era uma loja de confecção própria, né? E além disso, a gente vendia também uniformes para as escolas de toda a região. Então as pessoas iam lá na loja para fazer o pedido do uniforme e aí tipo num bloco de papel mesmo, aí eu lançava os como Neandertal. Eu lançava os pedidos na mão, né? Pedido por pedido num software de super primitivo de banco de dados, num computador 386. E aí salvava no disquete e aí a minha irmã levava pro meu cunhado extrair, né, imprimir na impressora matricial a quantidade de cada peça e de cada tamanho que ela tinha que fazer, de cada escola, etc. E depois as pessoas iam lá retirar os pedidos. Então, tipo, janeiro, fevereiro, julho, era a época que a gente ficava louco por causa disso, negócio de escola. E datas comemorativas, né? Por causa das peças normais lá de venda de roupa. E Natal e afins, né? Só que assim, era cansativo, porque eu estava estudando, trabalhava de segunda a sábado, e aí eu só tinha, tipo, domingo para estudar e fazer coisa do cursinho e da faculdade.
E tinha dia que eu não tava afim de atender as pessoas, então eu ficava no computador, aí entrava algum cliente, eu só abaixava a cabeça, assim. E a minha tia ia e atendia a pessoa. E como era só nós dois, a gente tinha que varrer, passar pano no chão, tirar pó das coisas, limpar balcão. Todo mundo que trabalha em loja faz isso até hoje, tá? Ah, mas tem umas lojas que algumas pessoas fazem algumas coisas e outras fazem outras. Depende muito. Mas enfim, loja pequena, né? Renner, se bobear, Não, você vê eu as tô falando pessoas aquela limpando. loja onde eu trabalhava era uma loja pequena. Aí no final de 98, em dezembro, eu tinha decidido que eu não queria mais continuar lá. E eu precisava encontrar estágio, né? E assim, a loja foi assaltada várias vezes. Eu tava em 2 dos assaltos. Nossa, sério? Arma apontada pra mim. Esse tipo de coisa. Nunca apontaram uma arma pra mim. Pois é. Só me morderam. Você precisa contar essa história Sim. um dia. Do ladrão que te mordeu. E aí no final de 98 eu saí. Só que eu saí sem nada. Tipo, eu simplesmente falei, não quero mais e enfim. E aí eu tinha que procurar estágio pra faculdade. Só que é também uma grande coisa da minha vida, que eu fico pensando várias vezes por que eu fiz isso, eu não estava necessariamente gostando da faculdade de publicidade, do curso de publicidade. E eu nunca quis ter um estágio em uma agência de publicidade. Eu nunca quis trabalhar em uma agência de publicidade. Então eu fico me pensando por que eu completei o curso. Mas ok, vidas passadas. Ah, mas a sua faculdade era particular, né? E? Eu acho que quando você faz uma faculdade particular tem todo um outro peso. Porque, tipo, você já gastou uma grana. Então, não necessariamente, porque dos 8 semestres, 6 eu estudei com bolsa de 100%, eu não pagava. Arrasou! Meu marido é muito inteligente, gente. Não, mas não era por inteligência, era pela impossibilidade de pagar. Hoje em dia eu acho que o Mackenzie não dá mais esse tipo de bolsa já há algum tempo. Mas na minha época era comum. Eu comecei com uma bolsa de 70% no segundo semestre. O primeiro semestre você tinha que pagar integral, não tinha como. Primeiro semestre é sempre a grande facada. No segundo eu tive 70% e do terceiro ao sétimo eu tive 100%. E no oitavo eles cortaram minha bolsa, mas no oitavo eu tinha pouca aula, porque era só pra fazer o TCC mesmo, e pagava né? por matéria, né? Então eu pagava muito pouco de mensalidade e já era uma época em que eu conseguia pagar. Porque com o salário da loja realmente eu não ia conseguir pagar a faculdade e meu pai não podia pagar também. Mas aí eu acabei caindo na possibilidade de estágio, que era a mais fácil de todas e aqui ia me dar as horas que eu precisava, que era o telemarketing, né? Nossa, contava como estágio? Contava como estágio. Chocado. Aí eu entrei num negócio de telemarketing em abril de 99, mais ou menos, março, abril de 99, e fiquei até o final do ano 2000. E aí eu entrei fazendo telemarketing ativo, eu vendia cartões de crédito da Credit Card. Meu Deus, meu pânico era ser ativo. Risos. Isso. Trabalhava de segunda a sábado também, das 8 da manhã às 2 da tarde. E é aquela época que eu já falei algumas vezes aqui ou em algum outro lugar que não fazia o menor sentido voltar para casa, né? Então eu ficava à tarde zanzando, indo no cinema, usando o computador da faculdade para fazer trabalho ou para ficar só surfando No na chat web, da né? UOL. E aí ia pra aula, né? Eu não voltava pra casa, então também ficava fora o dia inteiro. E aí vendi cartão de crédito da Credit Card e depois foi quando lançou aqueles serviços inteligentes da Telefônica, que hoje qualquer linha de telefone tem, mas na época você pagava a mais. Tipo Bina e Caixa essas coisas. postal, Sim. Bina, transferência, chamada em conferência, você tinha que pagar por fora. Eram coisas que estavam sendo lançadas, não existia ainda. Isso é 1999, gente, lembrem-se disso. E tinha internet nos computadores já, né? Porque os sistemas eram todos online. Então, eu basicamente usava a internet também no trabalho, antes de descobrir o laboratório de informática da faculdade. Então, eu ficava vendo pornografia, enfim.
No trabalho? No trabalho. Uma vez eu tava vendo um vídeo pesadíssimo, o computador travou, eu tive que puxar a tomada pra ninguém ver. Foi horroroso. Mas foi por causa Você foi mandado embora de lá? Eu vou chegar lá. Mas foi por causa disso? Não. Aí depois... Porque eu fui mandado embora do telemarketing por causa de Harry Potter. De ficar vendo no computador? Não, porque na época que eu trabalhava lá, saiu o último livro de Harry Potter. E aí você ficava lendo na PA. E eu não tava afim de trabalhar, eu li na PA. Entendi. Aí depois eles tinham Aí acabou, né? A Credit Card cancelou o contrato, a Telefônica cancelou o contrato, coisa comum, né? De call center, de telemarketing. E aí uma caralhada de gente foi mandada embora, e aí eles lançaram um projeto próprio que chamava Passaporte Brasil, que era a maior furada que eu já vi na minha vida, que era uma central de atendimento de informações turísticas. Então você pensava, quero jantar, vou ligar no Passaporte Brasil e ver um restaurante legal para jantar. Gente, já existia a Google nessa época. Nossa. Não, mentira, não existia o Google, mas existia o Yahoo. Existia a Cadê, Alta Vista, existia Yahoo. Ninguém pensou que isso ia ser uma enorme furada. Mas é porque a internet era só uma moda, né? Pois é. Enfim. Obviamente esse projeto faliu e nessas eu fui mandado embora. E foi até engraçado quando eu fui mandado embora. Eu era tão inocente. Eu recebi meu olerite. E aí no olerite vinha o seu pagamento do mês anterior. E vinha o valor. Eles não davam vale transporte físico. Eles lançavam no olerite. E aí vinha o valor de vale transporte para o mês seguinte. Eu olhei o olerite e falei, nossa, tem só metade do valor do vale transporte aqui. Vou ligar para a Márcia do RH, né? Márcia, acho que vocês cometeram um engano. Aí naquele mesmo dia me chamaram, então, é porque você está sendo demitido hoje e tal. Era tipo metade Desligado. do mês, alguma coisa assim. E no telemarketing eu tive uma chefe horrorosa também, que chamava Suelene. Suelene. Eu tô quase falando o nome dela completo aqui, de tanto que eu odeio essa mulher. Eu já achei ela no Facebook uma vez. Sério? É, que esse nome é mais fácil. E fiquei pensando seriamente em mandar uma mensagem de ódio pra ela, mas... Sua escrota! O que a Suelene fez? Porque assim, tinha os operadores, né? E tinha umas meninas que faziam auditoria de venda, né? Então, quando você vendia, vinha a auditora confirmar todos os dados para ver se você fez tudo certinho, tudo bonitinho. E tinha as líderes de equipe. E aí, uma vez, abriu uma vaga para líder. E eu fiquei muito interessado. Não porque eu queria ser líder, não porque eu queria mandar nas pessoas, mas porque eu não queria mais atender telefone, eu não queria ligar mais para ninguém. Sim. O pagamento é maior. Oi? E o pagamento é maior. Quando você tá no call center, gente, você ganha R$200. Sim. É tipo, qualquer centavo é... E o único problema é que as líderes ficavam em pé o dia inteiro, mas eu pensava, melhor ficar em pé o dia inteiro do que ter que ficar vendendo cartão para esse povo que não quer cartão. Apesar que eu vendia razoavelmente bem. E aí eu comecei a pensar, né? Eu comecei a comunicar para as pessoas, comecei a ventilar, né? Que eu queria ser líder e tal. Porque eu não sabia como fazer isso, como que você manifesta interesse por uma posição, por um cargo, o que você tem que fazer, né? Era o meu segundo emprego. Sim. E o meu primeiro emprego num lugar razoavelmente maior, né? Apesar que era uma grande birosca aquele lugar. Aí teve um dia que ou foi um dia que eu troquei de horário, ou foi um dia que eu fui almoçar, ou foi um dia que eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu estava sozinho nesse dia. E quando eu voltei, a Suelene me chamou na sala de reunião e tinha um quadro branco e tinha um monte de coisa escrito nesse quadro, todas com o meu nome. O que a Suelene fez? Acho que alguém se incomodou que eu estava querendo ser líder e foi reclamar com ela. E aí ela colocou todos os meus colegas numa sala para falar quais seriam os motivos que eu não poderia ser líder. Meu Deus! E aí tinha lá um monte de coisa escrito lá, né, do que as pessoas tinham falado. E aí, obviamente, se alguém não gostasse de mim por qualquer outro motivo, a pessoa ia falar qualquer outro motivo pelo qual não gostava de mim, ou sei lá. E ela lendo as coisas pra mim e no final ela falou, você acha realmente que você pode ser líder? Se as pessoas têm essa imagem de você? Choca. Eu era muito inocente, muito imbecil, porque provavelmente eu falei sim e
fiquei me sentindo a última pessoa do universo por muito tempo, quando eu devia ter falado: Suelene, isso que você tá fazendo comigo é assédio moral. Você sabe que eu posso colocar um processinho em cima de você e dessa birosca dessa empresa, né? Que é o tipo de coisa que eu faria hoje. Sim. Mas naquela época eu não tinha. Mano, foi assédio moral na cara, Sim. assim. Você não pode fazer isso, sabe? Não, e a gente até analisando hoje enquanto adultos, era claramente ela com pânico de perder a tipo, de talvez você substituí-la ou alguma coisa assim. Não, isso né? não seria possível. Eu não tinha a menor, naquela época eu não tinha a menor capacidade ou experiência de ter um cargo. Ela era gerente, a Suelene. Ela era gerente da operação. Ah, é. Não haveria, naquele momento, não haveria ainda a menor possibilidade de eu ocupar um cargo desse. Eu era muito, muito júnior. Beleza, aí foi mandado embora, mas eu não fui mandado embora por causa disso, fui mandado embora porque o passaporte Brasil era uma grande ideia horrível, que não durou muito tempo. E aí eu cometi mais um erro da minha carreira profissional, que foi aceitar a ajuda do meu irmão para conseguir um emprego. E fui trabalhar no call center de uma seguradora. Nossa, isso você foi em trabalhou 2001. em 2 call center. Isso foi em 2001. E aí era um call center receptivo só. E era legal, a empresa era legal, as pessoas eram legais. Eu conheci bastante gente bacana nessa época. E aí eu fui promovido. Porque assim, a seguradora tinha o call center e tinha o operacional da seguradora, que era outro mundo. Sabe, no The Office tem o escritório e o armazém? O armazém. É tipo isso, o call center era um ambiente e o escritório era outro completamente diferente. As pessoas mal tinham contato, ficavam em andares diferentes, inclusive. E aí eu fui promovido para assistente comercial. Por que eu entro nessas, né? Assistente comercial da seguradora. Eu saí desse lugar, vai fazer 20 anos. Até hoje eu não sei qual que era a minha função enquanto assistente comercial. Eu ficava o dia inteiro... Você era tipo Dwight. Não, o Dwight sabe o que ele Assistant faz, né? to the original manager. O Dwight pelo menos sabe o que ele faz. Eu era, sei lá, o Creed, não sei, enfim. Eu realmente não sei como é que eu fui parar lá. E assim, eles meio que me colocaram no lugar de um outro cara que não me treinou. Ele só... Um dia só que ele passou algumas coisas pra mim, mas muito superficial, assim. O meu chefe não fazia porra nenhuma. Outro dia eu entrava na sala dele, um dia ele tava jogando paciência. Gente, outro dia ele tava vendo vídeo pornô. Era The Office, realmente. Era o Michael e você era o Dwight. Essa época era muito The Office na minha vida. Tinha muito cara de The Office mesmo. As coisas que aconteciam, enfim. Mas... chegou uma hora que eu falei, mano, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, então foda-se, né? Na verdade, essa seguradora, ela tinha alguns negócios com uma grande corretora, que é onde o meu irmão trabalha até hoje. Então eu meio que atendia as pessoas dessa corretora. Quando eu tinha cotação, eu atendia eles. Quando eu tinha que resolver algum problema de sinistro, eu atendia eles. Mas eu não vendia, eu não era de fato um assistente comercial, sabe? Eu não saía pra vender, eu não... Ah, mas aí talvez seja aí o foco na palavra assistente. Você ajudava as vendas que estavam sendo feitas por outras pessoas. Não necessariamente. Eu só servia como ponte pra essa relação com a corretora. E aí chegou uma hora que eu comecei a desencanar. Eu saía pra almoçar e aí tinha várias coisas que eu fazia. Eu saía pra almoçar, eu ia na casa da Gabi, que era uma amiga minha da faculdade, com quem eu ainda tinha contato na época. Ela morava muito perto da seguradora, eu ia a pé. E aí a gente pedia pizza, ficava vendo novela, ficava vendo coisa na internet. Eu dava umas 4 horas da tarde, eu voltava pro escritório e saía às 5h30. Aí depois, quando eu conheci meu namorado na época e uns amigos, aí às vezes a gente se encontrava também no meio da tarde, ia almoçar, ia fazer alguma coisa, eu voltava pro escritório 5 horas e ia embora às 5h30. Umas coisas assim. Obviamente que quando a seguradora começou a dar ruim, né?
que acho que fechou essa seguradora, obviamente eu fui um dos primeiros a ser mandado embora. E aí foi a segunda vez que eu fui mandado embora. Gente. Aí eu fiquei mais ou menos 1 ano sem emprego fixo. E aí eu fazia uns freelas em 2 institutos de pesquisa. Um deles eu fiz de tudo, cheguei a fazer pesquisa de campo, era tudo relacionado à área médica. Então eu ia entrevistar médicos, eu cheguei a ir para Salvador para um congresso de médicos para entrevistá-los lá. Foi a primeira e única vez que eu fui para Salvador. Eu fazia, como eu sabia mexer com Excel, sempre soube. A rainha do Excel. Aí eu fazia tabulação de pesquisa, fiz tradução, fiz codificação e um outro freela de pesquisa que eu fazia também, paralelo a esse. Acho que nunca cheguei a pegar 2 jobs, um job de cada um e fazer ao mesmo tempo. Era tipo, quando eu não tinha job de um, eu ia pro outro. Aí o outro era em casa, então eu só fazia realmente tabulação. E era até engraçado que as pessoas responsáveis pelo projeto desse que eu trabalhava em casa, eu acho que elas não confiavam muito que eu trabalhava o dia inteiro, então elas me ligavam tipo 9 horas da manhã pra ver se eu tava acordado, sabe? Umas coisas assim. Mas era horrível, porque esses lugares não pagam bem e eles demoram pra pagar. Então eu terminava um job, sei lá, em março e ia receber em julho. Umas coisas assim. Foi uma época bem ruim, assim, eu tava bem sem saber pra onde eu ia na vida. Não que eu saiba muito hoje. E não tinha dinheiro ainda por cima. Mas ainda morava com os meus pais, aí tava tudo bem. Aí, isso foi em 2005, né? 2004 para 2005. Eu fui mandado embora da seguradora em março de 2004. E aí, abril de 2005, apareceu a DHL na minha vida. Que foi o divisor de águas. Foi onde eu trabalhei mais tempo. Eu fiquei 8 anos lá. É uma empresa de transporte expresso, tal, enorme, existe até hoje. Eu entrei no call center também para uma vaga temporária para cobrir uma licença maternidade. Eu pensei, puta merda, eu não vou entrar em call center de novo, não aguento mais, não é o que eu quero fazer da minha vida. Tá na hora de eu achar meu rumo, mas é uma vaga temporária, né? Vou ficar só 4 meses. Com 1 mês eu fui efetivado e, conclusão, fiquei lá 8 anos. Mas eu fiquei no call center um ano, aí eu fui pro setor de rastreamento, que é um call center mais chique, fiquei mais 1 ano. E aí foi pro setor de Key Accounts, que é um atendimento mais personalizado a contas que tinham operações fechadas, né, com a DHL. Fiquei mais ou menos 6 anos no Key Account, atendi vários clientes e tal. E aí cansei, aí eu queria realmente fazer alguma coisa que tivesse mais a ver com a minha área. E apesar de eu nunca ter gostado muito da ideia de trabalhar em agência de publicidade, isso já era 2011, quando começou a ter as primeiras coisas para trabalhar redes sociais para marcas, né? E aí eu gostava de redes sociais, gostava de marcas, falei, vou... Acho que isso pode ser uma coisa legal, né? Dá dinheiro, hein? Dá dinheiro. Tem a ver com o que eu estudei, com o que eu me formei há 10 anos atrás, já nesse momento. Então acho que faz sentido, né? Eu trabalhar com isso. Na época a gente já estava junto, eu lembro que foi uma grande questão. Você veio me perguntar se devia fazer isso. Mas acho que foi um movimento de carreira audacioso e muito bem planejado, mas audacioso, que eu não me arrependo de fazer. E eu não sei se hoje em dia eu teria culhão de fazer de novo, mas eu saí da DHL para ganhar 1/3 do que eu ganhava nessa agência. Então o que eu fiz? Fiz todo um esquema com o meu chefe na DHL para ser mandado embora. E aí ter o fundo de garantia e o seguro-desemprego para me manter enquanto eu estivesse nessa agência, ganhando muito pouco. Fiquei 1 ano nessa agência. Quem me levou para lá foi a Kátia, minha grande amiga, que me levou para um outro lugar logo depois. Eu vou chegar lá em algum momento. E foi a minha primeira experiência como agência. Eu entrei como BI, entre aspas, né? As pessoas geralmente que trabalham com análises e relatórios nas agências são chamadas de BI,
que é Business Intelligence, que não é nada disso. Business Intelligence é outra coisa, mas enfim, problemas do mercado. Igual diretor de arte, então, eu sou BI, Business Intelligence. Não é a mesma coisa, gente. Um dia eu falo sobre isso. Fiquei lá 1 ano, só que entrei como BI e, enfim, de repente eu virei gerente de conta e aí eu tinha que atender cliente de novo e tive um cliente horroroso e aí por conta disso eu pedi demissão. Falei, não, gente, eu não vou ficar atendendo esse tipo de gente. E nessas eu já tava fazendo uns freelas de social também, né? Sim. Inclusive para um cliente que era cliente da minha... Que era cliente dessa agência de embalagens em que você trabalhava em BH. E com esses freelas dava para me manter, né? Eu já estava morando sozinho desde a época da DHL e tal, já pagava minhas contas. Mas esses freelas, eles davam um dinheirinho bem pequeno ali, mas que era suficiente para levar uma vida bem simples, assim. Só que aí um desses freelas me comunicou com bastante antecedência que ia encerrar o contrato, porque era um grande amigo nosso também, além de ser meu cliente de freela, então ele foi super legal de me avisar antes que não ia poder continuar dali algum tempo. Eu não conseguia fechar outro contrato, não conseguia achar outro cliente, falei, bom, pelo jeito essa vida não é mais para mim, vou voltar para a agência. E aí voltei para uma agência, trabalhando como BI novamente. Fiquei só 4 meses, porque a agência estava num processo de cisão. Ela se dividiu em duas. Geralmente as empresas se fundem, né? Essa se dividiu em duas. E o dono do lado da agência que eu fiquei era um cara horroroso também, não entendia nada do que estava fazendo. E aí apareceu a oportunidade de ir para Panda, que foi a agência que eu fiquei 3 anos. E foi um lugar muito, muito foda. E... Enfim, cresci pra caramba lá. Entrei como analista, depois fui coordenador, depois fui gerente. Quando eu saí, eu já era o head de inteligência e estratégia da agência. Então foi muito foda. Foi um lugar que eu aprendi pra caralho. Trabalhei muito, ralei pra caramba. Nossa. Trabalhei muito final de semana, muita madrugada, muito feriado. Mas eu acho que foi um dos lugares mais incríveis que eu trabalhei. Inclusive como você trabalhava, né? Inclusive pelas pessoas. Eu não sei se eu comentei que eu, quando eu tava falando da outra agência, eu falei da Inês, não? Não. Que foi nessa primeira agência que eu trabalhei, que a Kátia me levou, foi onde eu conheci a Inês. E a Inês que me levou pra Panda, ela que entregou meu currículo, fez meu nome lá. E aí conheci o Paulinho, que era meu chefe direto, que é uma pessoa incrível, a bicha maravilhosa. Era um pessoal realmente muito, muito, muito legal. E eu aprendi pra caralho lá. Mas aí, né, chega uma hora que a agência te suga muita energia e você precisa dar um tempo. E aí a Kátia, que é a pessoa que tinha me levado pra minha primeira agência que eu trabalhei, tava saindo do emprego na época atual dela, né? E perguntou se eu queria ficar no lugar dela, que era uma escola americana de inglês que levava pessoas para estudar inglês nos Estados Unidos. Eu acho que eu já falei bastante desse lugar aqui. Foi meu primeiro emprego home office. Esse que eu tô agora tá sendo home office, mas não é para ser, mas enfim. Sim. E aí eu fiquei nesse outro mais uns 2 anos e pouco, de 2017 até o começo desse ano. E foi muito legal porque ele não era focado em... Foi a primeira vez que eu trabalhei no cliente, né? Uhum. Não era agência, trabalhei no cliente mesmo. E não era focado em social, eu fazia tudo de marketing digital. Só que era uma empresa não muito grande, era uma empresa média e que já estava sofrendo com o governo Trump, né, com os travel bans e os problemas de visto, então já estava difícil levar pessoas para lá para estudar. Então, com o tempo, a estrutura foi diminuindo, um monte de gente foi sendo mandada embora. E aí eu acabei tendo que fazer uma porrada de coisa e me virar nos 30, inclusive fazer o trabalho da minha chefe também, que não era muito afim de trabalhar, né? Ela gostava de fazer os projetos pessoais dela, mas trabalhar que é bom, nada. Sim. Então eu
Eu trabalhava bastante, mas era muito tranquilo, porque, enfim, empresa americana, né? A galera trabalha das 9 às 5 e é isso aí, né? Não tem muita essa coisa de hora extra, sábado, feriado, então foi um dos lugares mais tranquilos que eu trabalhei. Mas tinha que lidar, né? Vantagens e desvantagens, né? Era um trabalho muito tranquilo pra caramba. Tinha dia que eu não tinha o que fazer, mesmo depois de ter assumido várias funções. Mas tinha que lidar com problemas de budget, tinha que lidar com muita frustração de não conseguir levar o projeto pra frente porque não tinha dinheiro pra fazer aquele projeto. E tinha que lidar com essa minha chefe, que era um tanto quanto psicótica. Ela foi a minha pior chefe? Não, minha pior chefe foi Suelene, com certeza. Sim. Mas conta das affirmations para as pessoas. Essa minha chefe, ela se acha ainda até hoje a coach, né? Ela é a coach. Mas assim... Ela é especialista em muita coisa. Você olha lá no LinkedIn, você vê as expertises dela. Tem as coisas relacionadas a marketing digital, né? Social media, SEO, PPC, etc, etc. Aí vem coach, keynote speaker, yoga trainer, não sei mais o que lá. E assim, gente, é tudo fake. Mas qualquer um pode ser coach. Então ela é coach. Se ela diz que ela é coach, ela é coach. Só que assim, eu conheço ela, né? Eu tive muito contato com ela. E eu sei que tudo isso é fake, porque ela não sabe fazer nada dessas coisas. Inclusive as coisas de marketing digital. É tudo fake. É tudo uma farsa. Ela é provavelmente a maior farsante que eu já conheci na minha vida. Eita. E abusava psicologicamente de mim, horrores, tipo, de desligar o telefone na minha cara quando eu discordava dela, umas coisas assim, desligar o Skype no caso, né? Enfim. E ela tinha essa coisa de ser coach, né? E como a gente era uma equipe remota, várias pessoas espalhadas por vários lugares, e sempre a gente fazia reuniões só pelo Zoom, pelo Skype. Então, todo dia de manhã a gente tinha uma reunião para discutir projetos e para fazer um team bonding, né? Para o time se encontrar e conversar. E todas as reuniões começavam com gratitudes, então todo mundo tinha que agradecer por algo. Podia ser qualquer coisa, podia agradecer, sei lá, pela sua família, pela sua casa, pelo hambúrguer que você comeu ontem. E no final da reunião, cada um tinha que fazer uma affirmation. Então você tinha que procurar no Google, no Pinterest. Ou criar da sua cabeça, mas ninguém fazia isso. Ou criar da sua cabeça uma afirmação. Sei lá. Today I'm gonna... Sei lá, sabe? Devagar se vai ao longe. Era tipo, você tinha que fazer uma afirmação de algo que ia acontecer pra você. Tipo, hoje eu vou completar todos os meus projetos. Ou hoje eu vou ter o melhor dia da minha vida. Hoje eu vou saber gastar o meu dinheiro com parcimônia. Sabe esse tipo de coisa? Enfim. Era muito uma reunião da Herbalife esse seu trabalho, né? Era bizarro. E aí, eu fui convidar... Eu tava de saco cheio de lá, mas eu tava muito... O que tava acontecendo é o seguinte, eu tava de saco cheio, muito mais dela do que do trabalho em si, mas eu tava de saco cheio. Sim. E eu tava começando a ficar com medo de ficar irrelevante para o mercado. Primeiro porque eu tô ficando velho, e a gente sabe como o mercado de comunicação é. Segundo porque eu já estava há quase 3 anos longe de agência, longe do mercado de comunicação de uma forma geral aqui no Brasil, porque essa empresa era americana. E aí eu pensei, se der alguma merda, depois vai ser muito difícil conseguir um emprego. Mas aí, para contrariar esse meu pensamento, eu fui convidado, né? O meu atual chefe direto veio falar comigo no LinkedIn, perguntando se eu tinha interesse por uma posição tal. E é uma empresa muito legal, que tem um puta nome no mercado. E não é nem agência e nem cliente, né? É um atravessador, né? É uma empresa SaaS, né? Uma plataforma SaaS de inteligência para marketing digital. E aí eu fiquei super empolgado porque eu ia voltar para o mercado e ainda por cima ia trabalhar numa outra possibilidade, né? Uma terceira possibilidade que você nunca tinha trabalhado, né? Exato. Você trabalhou no cliente diretamente quando você estava na DHL e depois nessa escola.
E você já tinha trabalhado com atendimento a cliente e resolução de problemas. Agora você ia trabalhar meio que fazendo essa comunicação. Exato. Que é mais a sua parte, né? O seu perfil é muito mais management do que necessariamente a execução ali do negócio, né? Sim, sim. E é isso, essa foi a minha trajetória. Mas é engraçado, nós dois tivemos 2 empregos que são, assim, bem parecidos no mood, né? Do tipo, é um inferno viver aqui, você quer morrer todos os dias, mas ele é o emprego mais correto em horários que você já teve na vida. É. Sim. É foda isso, porque aparentemente não existe um meio termo. Né? Mas assim, pela minha eu sei que eu não tenho uma experiência muito longa de trabalho. Eu tô trabalhando há o quê? 10 anos. Pouco mais de 10 anos, né? Vai dar 15 anos. Vai dar 15 anos que eu tô trabalhando. Mas... Eu tô há 20 e pouco, né? Eu comecei em 98, 22 anos, é isso? Isso. Eu tô com 14, vou fazer 15 ano que vem. Mas uma coisa que eu percebo é... Os lugares onde eu trabalhei que eram tranquilos, que eram, tipo, tinha um horário de boa e tudo mais, não valeram a pena pelos contras. Hoje, eu acho que o que essa caminhada me deu é que, assim, hoje eu sei muito bem quais são os meus prós, quais são os meus contras. Do tipo, o que eu fiz, por exemplo, na época que eu trabalhava em Lagoa Santa, é uma coisa que hoje eu sei pra mim, eu não quero. Uhum. Hoje eu estou disposto, por exemplo, onde a gente mora, foi uma escolha consciente, a gente falou, a gente vai pagar mais pelo aluguel, mas a gente vai conseguir se translocar fácil. Translocar? Deslocar, transportar? Melhor, Uhum. A gente vai conseguir se deslocar fácil, porque a gente sabe, né, o trânsito de São Paulo é um terror, e eu não estava disposto a continuar enfrentando 1h30 de ônibus até a Vila Olímpia, como eu fazia antes. Mas assim, eu sei que... Eu vou falar uma coisa agora que não tem a ver com o que você está falando. Eu sei que esse não foi o seu critério principal de decisão. Uhum. Mas uma coisa que eu já aprendi na minha vida, porque eu fiz e porque eu vi muita gente fazendo, é lição, amores. Guardem essa lição para a vida de vocês. O principal critério para você optar por um emprego, por você trocar de emprego, qualquer coisa, é a atividade que você faz. Uhum. Tem que ser algo que vai contribuir com você, com o seu crescimento, que você goste de fazer e que seja realmente algo que te satisfaz de alguma forma. Porque todo trabalho é ruim, gente. Senão não chamaria trabalho. Exato. Não existe trabalho bom. Você está dando o seu tempo da sua vida, que é uma coisa que você não vai recuperar, para uma outra pessoa ficar rica. Então... Por isso é importante, então, que você realmente trabalhe com algo que realmente te satisfaz, que você tem tesão de fazer aquilo, você gosta daquilo. Uhum. Porque eu já fiz isso e eu já vi muita gente escolhendo trabalho por causa do salário, principalmente. Eu acho que é um dos maiores fatores. Tem gente que realmente larga coisas que gosta de fazer para ir fazer uma outra, mais ou menos, porque o salário é maior. Às vezes é importante, porque a gente precisa pagar os boletos, né? Mas se você puder não fazer essa decisão, é a melhor coisa. Por isso que eu te perguntei se você sairia de onde você está hoje para voltar a trabalhar com embalagem e ganhar o dobro do salário. Então, mas é o lance do tipo assim, eu iria, mas o dinheiro não seria a primeira. Tanto que assim, antes de eu entrar no trabalho que eu tô hoje, na Árvore, eu tive uma proposta de emprego que me pagaria mais do que eu verdade. Ganho. Só que eu ia pra lá pra acontecer exatamente a mesma coisa que acontecia na agência. E pior, ela era no Brooklyn, ela não era nem na Vila Olímpia. Tá aí outro fator. Tem gente que troca de trabalho simplesmente porque... E não é o seu caso, tá? Não tô falando isso, apesar de você ter falado isso agora há pouco. Troca de trabalho porque o novo lugar é mais perto, Então, porque, assim, mais rápido de chegar. Tem gente. Acho que os critérios basicamente são. Acho que tem 3 critérios para você pensar numa troca de trabalho: a atividade, como eu falei,
a possibilidade de crescimento, porque às vezes você está muito tempo fazendo alguma coisa e aí você vai para outro lugar para fazer a mesma coisa e neste novo lugar que você foi... Você vai começar do zero. Não há possibilidade de você crescer. Ah, sim. Então tem que pensar também nas possibilidades, nas ofertas aí de crescimento ou movimentação lateral, se for o caso. E o ambiente, né? E aí eu acho que o ambiente pesa na hora que você pensa do lugar que você está saindo, porque o lugar para onde você vai nunca, obviamente, Você só nunca vai vivendo, saber. só vivendo que você vai saber, mas eu acho super válido pensar em mudar de emprego, procurar outra coisa para se livrar de um ambiente tóxico, que foi mais ou menos o que contribuiu para que eu saísse do meu emprego antigo, né? Não, fui eu, por exemplo, porque assim, a troca que eu fiz de sair da primeira agência que eu trabalhava em São Paulo para a segunda, né, aqui era 3 pessoas, para aqui era uma agência grande, se você analisar pela maioria desses critérios, foi uma decisão errada, muito entre aspas. Porque, o salário não era maior. Era tipo R$300 a mais. Eu saí... Mas era uma empresa maior Não, e com... calma. Era R$300 a mais. Localização, eu saí de uma empresa que era na Paulista, que era do lado da minha casa, para uma empresa na Vila Olímpia, que eu demorava 1h30 para chegar. Eu saí de um ambiente onde eu não precisava me esforçar, do tipo, ia as coisas, para um ambiente onde eu precisava me esforçar para um caralho. Só que, no fim das contas, o que contou pra mim, principalmente, é aquilo que você falou, do tipo, o que eu fazia. E o ambiente, porque eu acho que existem essas coisas que Então você realmente atendeu aos critérios. Não, certos. sim, mas o que eu tô querendo dizer é que assim... O ponto que eu trouxe é que o pior seria se você tivesse ficado nesse lugar que você estava, porque era fácil de chegar e porque era um trabalho muito tranquilo. Não. Mas entendeu? o lance todo é porque eu acho que assim, todas essas coisas pesam, só que eu acho que dependendo da sua idade, dependendo da sua personalidade, dependendo de várias coisas sobre você, os pesos são diferentes pra você. Então, por exemplo, hoje pra mim, depois eu tava nesse emprego e tipo assim, era lindo, eu demorava pouquíssimo pra chegar em casa, eu ganhava o dobro do que eu ganhava no meu antigo emprego em BH e tal, mas eu entrava dentro do ônibus do Gentil de Moura e chorava os 20 minutos que demoravam do meu trabalho até em casa. Então. Isso não vale a pena. E ainda que você ganhasse bem, não valeria a pena. Vamos parar que a gente já tá com mais de 1 hora. Eu tô com fome, sono e eu quero minha pizza de 5 queijos. Tá bom. Desculpa, é porque tava bom o papo. Não tava, mas já deu, né? Nossa, que grosseria. Gente, então manda pra gente as suas histórias de trabalho da vida. Pra gente ler. A gente lê, dá risada, porque a gente não vai ler aqui. Não, a gente não vai ler aqui, mas pra gente conversar, pra ser um diálogo. Então tá, vamos que eu tô morrendo de fome. Tá, beijo.